Olá! A Câmara aprovou a medida provisória 918, editada em janeiro deste ano, que reorganiza cargos e mexe com a estrutura de gratificações da Polícia Federal. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o relator da proposta, deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, o texto, para a gente começar um pouco a entender o que veio, o que foi efetivamente aprovado, o texto recebeu inicialmente 35 emendas. 6 delas, inclusive, foram apresentadas pelo senhor. O que a Câmara aprovou? Foi o texto que chegou do Executivo, da forma como veio do Executivo, ou houve acréscimo, houve mudança? O que aconteceu? Na verdade, Maricela, obrigado pela oportunidade de estar explicando essa MP aqui, o relatório que fizemos. O relatório, a MP chegou ao Congresso e foram apresentadas, na verdade, 36 emendas, né? Uhum. E no decorrer da tramitação, uma das emendas foi retirada pelo próprio autor, né? E no meu relatório final, eu acatei apenas 2 emendas, né? Que faziam pertinência com a medida provisória e eram medidas que eram consensuais até aquele momento entre o governo, o Congresso e todos os líderes a quem eu apresentei o relatório. As emendas acatadas foram a que proporcionava ao dirigente sindical, policial federal, que se afastasse para cumprir mandato classista, que ele continuasse recebendo seu salário e que esse tempo de afastamento ele pudesse contar para tempo de aposentadoria, porque desde 2019 isso foi vedado aos servidores da Polícia Federal. Isso era uma ação muito importante, porque hoje é difícil você conseguir que alguém se apresente como candidato, como dirigente classista, porque quando ele se afasta, ele deixa de receber o salário e, mais do que isso, ele deixa de contar tempo de serviço dentro da Polícia Federal. Essa foi uma das emendas acatadas. E a outra emenda era que garantia ao sobreaviso policial. O que é o sobreaviso policial? É aquele policial que, encerrado o seu expediente, em função do pequeno efetivo, ele precisa ficar de prontidão na sua casa, sem sair, aguardando o chamamento para qualquer operação. Que esse policial fosse também remunerado ou se ele tivesse a compensação em folga desse período que ele fica em casa sem poder sair. Inclusive, há resolução do TCU nesse sentido e ações transitadas em julgados que garantem isso. O que a gente precisava fazer é uniformizar esse tratamento, que alguns recebem, outros não, para todos os servidores da Polícia Federal. Foram as 2 únicas emendas que nós acatamos no nosso relatório. Tá? E esse foi o relatório levado a voto no plenário da Câmara Federal. E aprovado Não, integralmente? na verdade, por uma surpresa nossa, não só eu, o relator, mas de todos os líderes, houve um questionamento de 2 partidos, até de maneira surpreendente, que eram matérias, primeiro, que essas emendas fortalecem a estrutura da Polícia Federal, valorizam o servidor da Polícia Federal e, principalmente, a emenda que garantia ao dirigente sindical ou classista que tivesse a garantia da sua remuneração, que é garantido isso na legislação trabalhista, né? E o PT e o PSOL foram contra, arguíram uma questão de ordem e essas emendas tiveram que ser retiradas do relatório, né? E, infelizmente, elas não foram aprovadas. Então, o que foi aprovado foi o texto da forma como veio. O original que veio do Congresso, veio para o Congresso, foi o texto original que foi aprovado. Deputado, para a gente entender um pouco, essa proposta, a medida provisória, ela transforma alguns cargos em comissão, né, os DAS, em cargos, em funções gratificadas da polícia. Eu queria saber qual é a lógica, qual é a justificativa disso. Me parece que, sobretudo, os DAS podem ser ocupados por pessoas de fora da instituição e as funções gratificadas somente por servidores efetivos, é isso? Essa é uma das questões mais importantes, né? O DS, que é o cargo de direção e assessoramento superior, ele é de livre indicação, né? Então, em tese, cargos dentro da estrutura policial poderiam ser ocupados por pessoas nomeadas que não tivessem nenhum vínculo com a Polícia Federal, né? E isso é um absurdo, né? É uma instituição policial que deve preservar o sigilo das suas informações e a expertise dos seus profissionais, né? Então, o que a medida provisória visava, em princípio, era vedar qualquer ocupação desses cargos de chefia dentro da Polícia Federal por elementos estranhos à instituição. Então, a transformação do DAS em FG ou FGPE, ele restringe a ocupação dessas funções de confiança exclusivamente aos servidores de carreira da Polícia Federal.
o que é muito importante, profissionaliza a instituição e fortalece a instituição Polícia Federal. E uma outra questão é que, com a transformação dos DS em FG e FGPE, houve um saldo, porque, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal recebia um DS que era mais ou menos de R$16 mil. Transformou-se numa FGPE, que é de R$10 mil. Então, houve uma diminuição do valor o valor máximo pago ao diretor da Polícia Federal. E esse excedente que aconteceu em várias categorias, vários cargos, ele formou um quantitativo que permitiu à Polícia Federal criar várias outras gratificações sem nenhum acréscimo no seu orçamento para atender uma série de servidores que hoje ocupam cargos de chefia, têm a responsabilidade maior do que os outros, tem um trabalho maior e não recebiam nada por essas chefias. Então, essa criação dos FGs proporcionou que vários policiais, principalmente aqueles que trabalham em delegacias do interior, na fronteira, que combatem o crime, o contrabando, que vivem em situações de maior dificuldade, muitas vezes em regiões inóspitas, né, que tivessem essa gratificação garantida pelo cargo de chefia. Deputado, essa medida provisória ela foi editada no dia 3 de janeiro, mas começou a tramitar no Congresso Nacional, efetivamente, no dia 3 de fevereiro, em função do recesso. Quando ela foi editada, o Congresso estava em recesso, e ela tem que ser votada pelo Senado Federal até o dia 1º de junho. Caso contrário, ela perde a sua efetividade, a sua validade, como a gente diz, ela caduca. E existe aí uma discussão, porque existe uma pressa para que o Senado vote isso, não só pela data, mas em função de que o presidente da República somente sancionaria o projeto de lei que trata da ajuda financeira para estados e municípios e que prevê vetar aumentos, reajustes salariais, inclusive para policiais federais. O presidente da República seria segurar isso para evitar que houvesse uma incompatibilidade com essa medida provisória. Como é que está essa negociação com o Senado Federal? Olha, primeiro que esse entendimento ele é divergente em vários consultores que eu consultei. Primeiro, não se está aumentando o salário de ninguém com a medida provisória. Foram criadas gratificações que serão ocupadas por chefias que irão ocupar aqueles cargos, né? É como se a gente entendesse que, a partir da promulgação do PLN, do PL que o presidente vai sancionar, qualquer cargo de confiança vago no Serviço Público Federal não poderá ser preenchido. Por exemplo, um funcionário de carreira que trabalha no Ministério da Saúde, de repente o seu chefe imediato aposenta e há um cargo de chefia, e esse cargo ficará vago pela impossibilidade de alguém ocupá-lo em função da sanção da lei. Isso não existe. Eu consultei a AGU, vários consultores, não é esse o caso. A Polícia Federal está criando funções de chefia sem nenhum acréscimo no seu orçamento, o orçamento é o mesmo, e esses cargos serão preenchidos por pessoas indicadas por expertise, por capacidade técnica e por necessidade. Então, não há um aumento salarial. Há a ocupação de uma função gratificada que faz parte da estrutura do órgão. Então, não existe essa preocupação com relação à sanção pelo presidente e do veto do artigo que veda os aumentos com a promulgação. A nossa preocupação fundamental é que o prazo de vencimento da MP estava se aproximando, ela ficou muito tempo sem tramitar, inclusive eu era o presidente da comissão mista que ia analisar a MP, cobrei muita instalação dessa comissão mista, mas em função de uma série de fatores no Congresso, ela não foi formada, houve a pandemia, houve um encerramento do processo normal de discussão das MPs, e eu fui designado relator para poder fazer com que ela tramitasse. Então, a nossa preocupação em votá-la ontem, rapidamente na Câmara, foi o fato de que ela ia caducar, ela ia vencer, ia perder a efetividade já no dia 1º de junho, e o Senado só teria uma semana para votá-la. Ok, deputado, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço, Maristela. Um abraço a todos vocês e obrigado. Eu conversei com o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, que foi o relator na Câmara dos Deputados da medida provisória 918 de 2020, que trata da reorganização de cargos e mexe na estrutura da Polícia Federal. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.